Senhor Jesus, amém? Amém, irmãos? Nós precisamos estar bem acordados para que tenhamos uma perspectiva positiva durante toda esta pandemia. Acho que o pastor fez essa semana de consagração. Primeiro, nós temos no nosso planejamento, todos os meses, uma semana de consagração, oração e consagração. E a razão de termos esta semana de consagração é porque está planejado. Mas o objetivo, queridos, é para que a gente possa ser encaminhado, mesmo diante de uma pandemia que nós estamos vivendo, a respeito de uma vida mais perto do Senhor. Quando tem ameaças, crises, dificuldades, guerras, batalhas, a gente se refugia no Senhor. Então, por isso, nós criamos ou planejamos. Outra razão é que a igreja ela precisa estar alinhada com o mestre, com o dono da igreja, para que a gente possa, assim, andar bem. Nós louvamos a Deus pelos irmãos que estão aqui, aqueles que também estão conectados no nossos canais, tanto no Facebook como no YouTube. A gente dar as boas-vindas, abraça a cada um, e nós vamos ter que nos acostumar a ter esses momentos de oração. A igreja não funciona sem oração, e você, querido, também não funciona sem oração. E a gente precisa trabalhar essa verdade dia a dia no nosso coração. Mas hoje a meditação, nós vamos meditar e trazer alguns sinais que determinam que uma igreja está firme no Senhor. Quando eu falo de igreja, eu falo de forma coletiva, porque a igreja a gente pensa sempre de forma coletiva, mas também na nossa individualidade, no dia a dia, o corre-corre da vida, nas dificuldades, em todas as situações. O capítulo 4 de Filipenses, ele nos fala do verso 1 ao verso 9, a respeito destes detalhes. Interessante que eu fui fazer esse estudo, esta meditação, e eu pensei, eu vou levar pouco tempo. Nós estamos às 19h55, nós temos que orar ainda, e eu tenho aqui pelo menos, eu acho, umas 5 folhas, 5 laudas para falar para vocês. Mas eu vou fazer um supra-sumo dessas 5 laudas e trazer alguma coisa consistente. A primeira verdade, amados, eu vou ler o texto, eu leio mais rápido, e você acompanha até o versículo 9, capítulo 1, capítulo 4, de 1 a 9. Diz assim: portanto, Filipenses, capítulo 4, versículos de 1 a 9. Você que está também nos assistindo, por favor, abra a sua Bíblia, fique com ela aberta para a gente conversar. Versículo 1. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permaneceis deste modo, firmes no Senhor. Guarda esta expressão, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor.
Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Que Deus coloque no nosso coração esta verdade. Amém? Vamos orar. Pai, abre o nosso entendimento nessa noite. Nós precisamos que o Senhor nos fale ao coração. Nós queremos do Senhor o verdadeiro entendimento a respeito desta palavra. Por isso, Pai, por favor, que o Teu Espírito, nesta noite, ilumine os nossos espíritos, os nossos olhos espirituais, para que enxerguemos as maravilhas da Tua lei. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Amados, todos nós temos passado nestes dias por muita insegurança. Não é verdade? Você às vezes se sente inseguro. Vou sair de casa e eu tenho que usar máscara, tenho que botar álcool gel, tenho que fazer isso, aquilo, tenho que evitar aglomeração e tal. A gente tem os devidos cuidados e a razão é que a gente se encontra inseguro. Tem se estudado bastante a respeito do vírus, mas há muita coisa para descobrir ainda. Então a gente não tem esta segurança dada pela ciência. E também muitos boatos, muitas conversas, muitos fake news têm saído por aí, e isso gera muita insegurança. Então, em face desta verdade, nós precisamos de um ambiente seguro, de algo que nos dê a total e plena segurança. Conforme as Escrituras, o modo de estar em plena segurança é exatamente estar em Cristo Jesus. Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Então, este é o fundamento para que a gente tenha segurança. O apóstolo Paulo vai escrever à igreja de Filipe, ele vai tratar da firmeza da fé da igreja. Eles estão, na verdade, dando testemunhos que estão em Cristo, e Paulo elogia esta igreja com muita alegria, porque a igreja de Filipe era motivo de alegria para o apóstolo Paulo. E nós podemos ver várias referências nessa carta sobre a alegria de Paulo, incentivando a igreja para que se torne cada vez mais alegre. Em face da insegurança, a gente perde a alegria, ou não é? A gente perde a alegria, fica ansioso, preocupado, meu Deus, o que vai acontecer? E agora, Senhor? Então, isto é uma realidade que nos acomete por conta desta insegurança. Aqui, para a igreja de Filipos, a gente tem algumas citações que são uma realidade que está acontecendo na igreja. A igreja não estava vivendo aquele momento de sombra e água fresca, certo? Havia perseguição, havia mestres querendo ludibriar, enganar a igreja dentro da igreja, havia discórdia dentro da igreja, uma série de coisas, mas Paulo trata essa carta e traz aos irmãos esta realidade de uma alegria. Por que razão Paulo traz para nós essa verdade? A gente tem diversos
versículo, você quando lê o livro de Filipenses, você vê Paulo só falando de alegria. Vou dar um exemplo aqui para você. Em 4:10, diz assim, revela a sua alegria pelo cuidado que a igreja de Filipe tinha com a sua vida. A igreja cuidava do apóstolo Paulo. No 4:1, ele declara que os crentes de Filipe são a sua alegria. Em 3:1, ele ordena que os irmãos se alegrem no Senhor. Em 2, de 22 a 29, pede à igreja que receba Epafrodita como pastor com muita alegria. Em 2:2, pede que a igreja complete a sua alegria. Em 1:4, Paulo ora prestações de graça pela igreja de Filipe e ele o faz com alegria. Então não havia, na verdade, a concentração nas dificuldades. Eu acho belíssima essa carta por isso. E isto nos mostra uma igreja, ou sinaliza para nós uma igreja que está bem fundamentada. O versículo 4, vamos ler todos nós, o versículo 4, só o versículo 4, vamos lá? Todos nós, vamos dizer? Não, 4, desculpe, irmãos, 4:1, versículo 1, capítulo 4, vamos lá? Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permaneceis deste modo, firmes no Senhor. Então, a igreja estava vivendo firme no Senhor, apesar de. A gente tem uns sinais. A minha pergunta, depois vocês ficam pensando nessa pergunta, quer dizer, será que a gente está firme no Senhor? Será que temos alegria por estar firme no Senhor? Essa é uma realidade que a gente tem que pensar. Então, o primeiro sinal que essa igreja estava firme no Senhor é a unidade no modo de pensar. Uma igreja firme no Senhor, ela precisa viver em unidade na maneira e no modo de pensar. Isto alcança também os sentimentos, os sentidos. Deve ser o sentimento da igreja, este modo de pensar, esta unidade. O apóstolo Paulo exorta as duas irmãs, Evódia e Sintique, que pensem concordemente. Mas o que é que Paulo está dizendo aqui? Né? Paulo não ordena, ele faz um apelo. Você veja aí o versículo 2, ele está dizendo, rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Interessante que ele pede para pensar em concordância, mas essa concordância está vinculada ao Senhor. Ou seja, subjugada à autoridade do Senhor. Então, por causa do Senhor, Evódia e Sintique tem que pensar concordemente. Mas eu sei que a coisa não é fácil. Paulo, na verdade, roga a estas irmãs, e as razões ele dá que essas irmãs são cooperadoras esforçadas no trabalho do Senhor. Ele também, que a discórdia pode influenciar, alguns comentaristas dizem, podia influenciar a igreja, né? Podia influenciar a igreja. Em 2:2, Paulo já havia falado neste assunto para toda a igreja, buscando o exemplo de Cristo. Vamos ler versículo 2 do capítulo 2 e versículo 5. O que é que diz aí? 2:2 e versículo 5. Vamos lá? Capítulo 2, versículo 2. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Aí. Não. Aí. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Aí a gente vai para o versículo 5. O que é que diz o versículo 5? Tende o mesmo sentimento,
que houve também em Cristo Jesus. Então, a palavra que Paulo usa aqui no capítulo 2, aliás, no versículo 2, do capítulo 2, penseis a mesma coisa, é a mesma palavra que ele usa aqui no versículo 5, que é traduzida como sentimento. Como sentimento. Então, o que Paulo está dizendo é a mesma coisa, que a gente tem que pensar com o mesmo pensamento que Cristo pensou. Essa é a verdade. Então, Jesus pensou como? Qual foi o sentimento dele? A gente sabe que para a gente andar com acordimento, a gente precisa de quê? Humildade. Ele é o exemplo maior. Paulo está falando que complete a sua alegria por isso. Então, a igreja de Filipe é chamada a ter o mesmo modo de pensar. A palavra não existe no português. A palavra é meio estranha. Cerebrai. Você já ouviu falar dessa palavra, cerebrai? Cerebrai. Cerebrai. Ter o mesmo cérebro, certo? O mesmo cérebro, o mesmo pensamento, o mesmo sentimento. Então, isso significa ter o mesmo hábito de pensar. Se torna um hábito de pensar a mesma coisa. Então, se há discordância, vamos alinhar. Vamos pensar como Cristo pensou. Como é que Cristo pensou? Neste assunto, naquele outro. Então, esta a linha de ensinamento do apóstolo Paulo. A mente está totalmente voltada para aquilo. Aqui tem um paradigma. Pensem concordemente no Senhor. Então, eu tenho que pensar envolvida, submetida, a igreja tem que submeter-se e estar totalmente envolvida com o Senhor. Então, queridos, pensando assim, a gente deve ter uma atitude de servo e pensar concordemente, porque o Senhor quer que a gente faça assim. Vocês entenderam essa primeira parte? Andar concordemente, eu estou discordando da minha esposa, na minha casa, certo? Não tem jeito de consertar, então eu vou para o joelho. O Senhor tem misericórdia, o Senhor manda que eu ande concordemente com minha esposa, eu não estou andando. Então, por favor, me ajude. O Espírito Santo vai me ajudar e vai ajudar a minha esposa para a gente chegar a um denominador comum e pensar a mesma coisa, porque é o Senhor que é o Senhor da nossa vida. Ele quem está no comando e a gente tem que pensar como Ele. Então, é esta lição que a gente tem. Uma igreja bem fundamentada, ela tem unidade no pensar. Amém? Por quê? Porque ela está no Senhor. Então, essa é a primeira lição. A segunda lição é plenitude de humor. Veja bem, se eu estou de acordo, não há desavença da igreja. Amém? E se não há desavença, aí Paulo tem toda a razão em dizer, o versículo 4, vamos dizer todos nós, com muita alegria, vamos dizer esse versículo 4. O que é que ele diz? Vamos lá? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Aqui Paulo está dando uma ordem. Então, uma questão do humor é extremamente necessária na igreja. Mas não é humor sarcástico, não é humor que você cria por causa de algumas piadinhas que não convêm. Não é este humor que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando que este humor está num relacionamento com o Senhor. Ou seja, esta alegria plena, ela é fruto deste relacionamento. Amém, irmãos? Você está fundamentada no Senhor. A igreja está fundamentada. Paulo está dizendo isso para a igreja de Filipos, que era uma igreja que dava alegria a Paulo. Mas vocês precisam continuar. Isto é uma ordem, continue sendo alegres. Mas se alegre pela experiência de andar com o Senhor. Porque Deus está fazendo milagres, abençoando, trazendo
respondendo às orações, você está lendo as Escrituras e o Senhor está falando com você. Então, a alegria é plena. Está tudo acontecendo errado lá fora, mas diante do Senhor, você sabe que a sua esperança não é em vão. Ele está vivo. Amém? Ele está vivo. Então, queridos, há razões para a alegria. Nós sabíamos que ali tinha perseguição por fora, o anúncio da expectativa de morte de Paulo. Paulo estava anunciando, olha, eu estou para partir. Eu prefiro estar aqui, mas é melhor estar com o Senhor. Então, Paulo já estava falando da sua partida para a eternidade. Dentro da igreja, os falsos mestres tentando os irmãos. Discórdia, que era preciso ser consertada. E aí, a ordem é: haja plenitude de alegria. Ou seja, não se concentre nos problemas. Amém, irmãos? Lá dentro da sua casa, da minha casa, da nossa casa, tem problemas. Então, não se concentre nos problemas. A crise chegou, vá aos pés do Senhor. É claro que é o momento que a gente chora, não é isso? Chora diante do Senhor. Mas Deus refaz a nossa alegria. O humor dos membros da igreja não está fundamentado nas circunstâncias. A alegria plena somente é encontrada no Senhor da igreja. Eu dependo dele, eu sou escravo. Então você não tem razão para ficar triste. Se alegre. Se alegre. Mas, pastor, obedeça ao Senhor, meu filho. Às vezes, se o pecado estiver no seu coração, vá ao Senhor e peça perdão. Porque a alegria é nele. Porque você está se relacionando. Você está seguindo ao Senhor. Nós temos aí o terceiro sinal, que é o bom tratamento de uns para com os outros. O primeiro sinal que eu dei aqui foi o quê? Uma igreja bem fundamentada no Senhor. Primeiro foi, os irmãos não estão lembrados? Unidade de pensamento. Segundo, o pensamento de Cristo. Segundo lugar, plenitude de amor. Aliás, de humor, de alegria. Terceiro sinal, o bom tratamento de uns para com os outros. Veja que uma coisa depende da outra. Eu tenho que ter unidade no pensamento, eu tenho que ter alegria, para que eu possa também estar tratando bem uns aos outros. O texto diz no versículo 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Quando eu li esse texto, eu pensei, eu tenho que andar pisando ovos. Mas, na verdade, o texto quer dizer outra coisa. A gente vai analisar direitinho. Moderação significa, seja a vossa mansidão, a vossa quietude, a vossa calma, a vossa retidão, a vossa justiça, a vossa amabilidade, delicadeza no relacionamento com as pessoas, diferente de ser grosseiro, de ser indelicado. Quem sabe, Paulo estava olhando para as duas irmãs ali, a Evódia e Sintique, ou para os mestres que estavam querendo insuflar uma doutrina que não tinha nada a ver com a realidade do Evangelho. Então, Paulo essas pessoas talvez estavam agindo de forma grosseira e delicada. Aí Paulo diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Ou seja o vosso bom trato, a vossa amabilidade, delicadeza, gentileza, a vossa mansidão, a vossa quietude, a vossa calma, vossa retidão e justiça, um testemunho para todos os homens. Então, a igreja de Filipe tem que se apresentar para a sociedade com esta atitude, com esse modo de viver no tratamento com as pessoas. Aí ele diz, todos os homens, não importa, todos estes sinônimos explicam a palavra moderação. No tratamento de uns para com os outros,
na igreja de Filipe. Então, isso está sendo ensinado quando lidava com pessoas de fora e com pessoas também de dentro da igreja. Mansidão, calma, justiça, amabilidade, delicadeza, gentileza. Diferente de grosseiro e indelicado. Este é o modo exigido do tratamento da igreja e este é o modo de tratar as pessoas que devem ser conhecidas, porque devem ter conhecimento desta prática na vida da igreja. E a razão é: perto está o Senhor. Eu quando vejo essa palavra, perto está, eu penso naquela palavra hebraica, né? Aquela expressão hebraica não, agora passou na mente. É a expressão corondel, que é uma expressão latina, certo? Perante. É Sproul que fala sobre isso. Ele diz que a vida cristã é perante o Senhor, é diante do Senhor. Não há afastamento. Então, quando eu trato mal a minha esposa, indelicado, grosseiro, eu estou perante, na presença do Senhor. Deus está olhando. E eu fiquei pensando nesse texto e lembrando, esse Deus está anotando num caderninho lá. Olha, Jeremias tratou até uma com indelicadeza, foi grosseiro. E ela está triste. E imagine, a gente está perante a face do Senhor. Nos relacionamentos, dentro de casa, dentro da igreja, no trabalho, aonde for, a nossa gentileza, a nossa retidão tem que ser demonstrada. Quantas vezes, perante a face do Senhor, nós tratamos mal as pessoas? Mentimos, enrolamos, trapaceamos, até xingamos. E às vezes a gente não xinga pela frente, mas xinga por trás. Quando ele sai, você mete, ou quando ela sai, você diz um monte de coisa, até palavrões. Mas você está perante. Paulo está dizendo, vocês estão perante o Senhor. Então, trate bem as pessoas. Seja moderado. Rapaz, eu tenho um quarto sinal. O quarto sinal é o exercício da fé. Uma igreja bem fundamentada, ela exercita a fé. Como estamos exercitando a nossa fé? O texto diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Imagina aí, temos que andar ansiosos por causa do coronavírus? Hein? Temos ou não temos? Temos que andar ansiosos por causa do coronavírus? Temos que andar ansiosos porque apareceu uma enfermidade na gente? Coisa alguma. Isso é exercício de fé. Ou a gente crê no Senhor ou não crê. Interessante que o Altino, não sei se o Lucas lembra, pregando sobre este assunto, ele enfatizou a questão do pecado nesse sentido. Porque a gente não acredita muito no Senhor. Eu vou para fazer uma cirurgia, mas eu vou preocupado, ansioso. Rapaz, eu posso morrer. Aquele médico pode errar na cirurgia. A gente está com a médica aqui, ela sabe. Isso que é a responsabilidade. Não é, doutora Célia? Uma responsabilidade. Se colocar diante do Senhor para fazer a obra bem feita. É claro que as técnicas da ciência ajudam, mas a vida está nas mãos do Senhor. E a gente precisa ter esta atitude. Lançar sobre o Senhor esta ansiedade, pela oração, súplica, com ações de graça. E a gente sofre do fato acontecer. Esta confiança tem que estar em nós. E isto é conseguido pela oração e súplica com ações de graça. A gente ora, suplica, presta ações de graça, mas volta novamente o problema para a gente.
Pedro, escrevendo a primeira carta, capítulo 5, ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Ele tem cuidado de vós. Então, a gente tem que pensar nisso. Um outro exercício verdadeiro que sua fé está firme é que você faz Deus conhecido em tudo pela oração, súplica com ações de graça, e aí você recebe a resposta. Não aconteceu a cirurgia, eu não fui curado ainda. Aquele problema, aquela crise não foi resolvida. Mas a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente. Isso sinaliza que nós estamos colocando no lugar certo a nossa fé, a nossa confiança. Exercitando bem é exatamente a paz de Deus que guarda o coração e guarda mente. Você não fica mais aflito, você descansa. Estou nas mãos do Senhor. Então, este é realmente o quarto sinal de que a igreja está firmada no Senhor. O quinto sinal e último é a atitude contra a desobediência. Aí vem duas atitudes, os versos 8 e 9 fala dessas duas atitudes. Primeiro, a santidade prática. Aí eu me lembro, toda vez que eu vejo esse versículo, eu me lembro que a Thelma, ela pegou esse versículo, colocou num cartaz e botou lá em casa para as meninas e os meninos. Só tinha um menino na casa, né? Era eu. Verificar. Vamos ver, você podia decorar esse versículo 8, vamos lá. Versículo 8, o que é que está dizendo aí? Vamos lá? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Então, tratamento à santidade prática. Então, esta é a primeira verdade que esse texto nos fala. A segunda verdade é que olhe para os paradigmas. Nós temos muitos paradigmas e temos um só paradigma que está em Hebreus capítulo 12. Olhando firmemente para o Senhor, autor e eu não entendi. Agora parece que os irmãos ouviram ali. Autor e consumador. Ou seja, ele é o técnico. Ele quem orienta. Mas ele usa os discipuladores, homens e mulheres na igreja, que são exemplo. Aqui Paulo é o exemplo para a igreja de Filipe. Ele diz assim, o versículo 9, 4:9. O que também aprendeste e recebeste, e ouviste, e viste em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Então, é seguir os exemplos de homens e mulheres que são servos do Senhor. Nesse caso aqui, o apóstolo Paulo já se colocou como um paradigma. Eu sou exemplo. Então, vocês olhem para aqueles que estão na liderança, que estão dirigindo a igreja. A obediência sinaliza se estamos, é a marca que sinaliza se estamos fundamentados ou não em Cristo. A obediência é a marca que sinaliza, ou a prática, né, ou a atitude que sinaliza se estamos fundamentados ou não em Cristo. Então, queridos, vamos apenas nos lembrar, como o Espírito fez com a igreja de Filipe, ele deseja que seja feito aqui, na minha vida e na sua vida, certo? Ser motivo de alegria do pastor, da igreja e líderes, por estar fundamentado no Senhor. Eu estou no Senhor, você está no Senhor. Então essa deve ser a verdade que esteja no seu coração. E você estará transmitindo os sinais que estão aí, em nosso dia a dia. Primeiro,
unidade no pensamento, pensar de conformidade com a autoridade de Jesus na nossa vida. Tem que ter unidade de pensamento. Também alegria. Alegre-se no Senhor, meu amado. Amém? Isso prova que a sua fé está segura, está firme. Vai melhorar ou não vai melhorar, mas eu estou com o Senhor. Amém? Então eu me alegro por causa dele. Tratar bem as pessoas dentro e fora da igreja é uma exigência do Senhor. Então a nossa moderação deve ser conhecida de todos os homens. Então seja eficiente na prática da fé. Não fique esperando em homens. Aí aquele versículo que diz: maldito aquele que confia no homem. Aí muita gente pensa assim: maldito aquele que confia no homem. A Bíblia está falando que eu não devo confiar em ninguém. Na verdade, o texto lá não quer dizer isso, não. Pode ler direito, está dizendo: maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne, do seu próprio braço. Tu está falando de nós mesmo. É maldito aquele que confia em si mesmo e não confia no Senhor. Esta é a verdade. Seja obediente ao Senhor, vivendo uma vida de santidade, mas também tenha um paradigma. Deus tem colocado homens e mulheres, pessoas que são abençoadas para abençoar a sua vida. Que o Senhor nos ajude a ser uma igreja motivo de alegria para o Senhor e para quem pastoreia, porque está fundamentada inteiramente no Senhor. Então, amém? Que Deus nos abençoe.